voltamos com o segundo bloco do Balanço e Perspectivas, agora para falar dos principais temas que a Comissão Nacional das Relações de Trabalho e Previdência Social da CNA vai acompanhar em 2017. E quem vai detalhar para você essas informações é o assessor jurídico Rodrigo Valente. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, muito obrigado. Então vamos direto, quais são as perspectivas então para o setor agropecuário nesta área no ano de 2017? Bom, com a assunção do novo governo, uma das prioridades aventadas foi a reforma trabalhista, que encontra-se em vigor há mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Agora, em relação ao tema trabalho escravo, qual a principal reivindicação da CNA? Bom, em relação ao tema trabalho escravo, a principal reivindicação da CNA seria a revogação dos termos jornada exaustiva e condição degradante de trabalho, uma vez que esses temas eles não dão a segurança jurídica, tanto para o produtor ter a noção se ele está explorando o trabalhador, quanto para o empregado ter a noção se ele está sendo explorado. Esse é um dos temas mais sensíveis da comissão e deixar claro que das nossas reivindicações seria a revogação dos termos jornada exaustiva e condições degradantes do trabalho, uma vez que esses termos eles não conseguem deixar claro nem para o produtor se ele está explorando, nem para o empregado se ele está sendo explorado. Agora, a terceirização da mão de obra foi um tema muito discutido aí em 2016. A CNA entende que essa questão precisa ser alterada? Bom, a princípio, a terceirização, sequer existe uma lei no Brasil que a defina. O único ato regulatório que tem uma inteligência jurisprudencial, através da súmula 331 do TST, que ela aduz que para a terceirização ser lícita, ela tem que ser terceirizada a atividade meio, não pode ser terceirizada a atividade fim, e ela também permite a terceirização da vigilância, da conservação e da limpeza. Nessa questão da terceirização, que é um assunto importante, né? Todos os setores estão interessados, não é só o agropecuário, mas principalmente para o produtor rural, é importante essa terceirização? Muito. A título de exemplo, Marcelo, a gente podia citar, por exemplo, imagine que numa colheita, um produtor quer pulverizar essa colheita dele. Então, ele precisa contratar um avião para fazer essa pulverização. Em tese, por essa súmula, essa pulverização é uma atividade fim. Então, o produtor não pode, vamos dizer assim, contratar uma empresa que pulverize. E assim, só imagina um custo de ter que comprar um avião, adquirir um avião, que só vai ser usado 1 ou 2 vezes no ano, o armazenamento desse avião, entendeu? Então, você, chancelando a terceirização da atividade fim, você consegue inserir essas empresas no mercado de trabalho. É importante que você consegue uma economia, né, e você consegue liberar. Então, a legislação hoje não permite isso. Não existe uma lei que trate sobre a terceirização, apenas esse entendimento sumular. É o que se espera. Então, muito assunto ainda em 2017 em relação à terceirização, né? Existe atualmente, o projeto de lei 4330, que, salvo engano, é o 30 agora da Câmara, que ele trata sobre a terceirização e é o que a CNA apoia. Em relação ao deslocamento entre a residência e o local de trabalho e também a volta para casa, qual é a posição, então, da CNA em relação às horas in itinere? Bom, essas horas in itinere, o artigo 58, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o tempo dispendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Então, Marcelo, você imagina que quando não tem o transporte público e se tratar de local de difícil acesso, o empregador fornecer a condução, esse período de deslocamento ele é computado na jornada. Então você imagina que para o setor rural ele é muito mais, vamos dizer assim, perigoso, porque na maioria das vezes não existe esse transporte público e nem uma infraestrutura que permita que exista. Então o patrão, além de fornecer a condução, essa jornada, esse período vai ser descontado da jornada do trabalhador. Então, assim, a título de exemplo, vamos imaginar que até a fazenda e a residência do empregado seja de 45 minutos. E de volta 90. Uma jornada diária de 8 horas, ela já vai começar decotando esse valor de 90 minutos, então ela vai ser uma jornada de 6 horas e meia. Isso já aumenta, então é um problema maior para o produtor rural. Isso não acontece com o urbano. Então, isso não acontece com o urbano, justamente. E às vezes tem deslocamentos em grandes cidades, como mas São Paulo. Ser servido por transporte público,
Ele não desconta. Ele só começa a valer a partir do momento que o empregado está na empresa. Então, esse tem que ficar de olho também nessa questão. A CNA vai acompanhar isso de perto. Acompanha e pretende que seja ou revogado ou então criado alguma especificidade para o setor rural. Hoje os trabalhadores podem fazer 2 horas extras, né? A CNA defende que esse tempo seja maior, principalmente durante a safra? Bom, Marcelo, o que acontece é que em 2015 foi aprovada uma lei onde ela elasteceu a jornada do motorista profissional, autorizando ele a fazer até 4 horas de extras, suplementares. E nesse viés, a CNA pleiteia que esse elastecimento de 4 horas também se aplique ao trabalhador rural no período de safra, tendo em vista o risco do perecimento do produto que tem que ser colhido ou tem que ser realizado em determinada hora sobre risco de perecimento. Bem na hora da colheita mesmo, tem que tomar esse cuidado maior. Uma vez que só é permitido até 2 horas, a CNA pleiteia que, concomitantemente ao motorista profissional, também seja elastecida essa jornada para o trabalhador. Ele receba a hora extra, mas consiga, pelo menos nesse período de safra, né? Porque não pode deixar, por causa da chuva, clima e tudo mais, nesse entendimento específico para o agronegócio, né? Justamente. Agora, uma das regras existentes da norma de regulamentadora 15, né? Isso acaba inviabilizando o trabalho no campo. Qual é essa regra? Bom, Marcelo, é o anexo 3 da NR15, que ele tem um dispositivo que, a depender da temperatura, não será permitido o trabalho, ou então será permitido, numa hora de trabalho, será de 15 minutos trabalhado para cada 45 minutos de descanso. Então você imagina numa diversidade geográfica do Brasil, os calores que tem em todas as regiões, teriam regiões que não poderiam ter o trabalho, ele ia inviabilizar completamente o trabalho. O que tem que ser dito a respeito dessa norma é porque antigamente ela só era aplicada a ambientes fechados, ambientes artificiais. E ela passou também a valer para o céu aberto, ambientes a céu aberto. E nesse sentido ela inviabiliza muito a agropecuária. Isso aqui é para escritório, né? Escritório, justamente. Você não tem um ar-condicionado lá fora que ele está colhendo para você baixar a temperatura. Justamente. Tá certo. Agora, outro tema que deve ser acompanhado pela comissão em 2017 é o famoso negociado sobre o legislado? Isso, Marcelo. Esse é um tema que está muito em evidência agora com o novo governo e nada mais é do que um incentivo às negociações coletivas entre os patrões e os empregados, sendo que as cláusulas negociadas, elas vão valer mais, elas vão estar acima da lei, desde que não denigre algum direito da segurança ou saúde do trabalhador. Então isso também vai estar em discussão em 2017. Agora, Rodrigo, o que seria a obrigatoriedade da dupla visita fiscal? Bom, Marcelo, atualmente, quando um auditor fiscal ele vai na sua propriedade, ele, a partir do momento que ele evidencia algum erro ou alguma irregularidade, ele já, de imediato, ele aplica multa. Então, o que a CNA pleiteia é que sempre haja essa obrigatoriedade da dupla visita, então que sejam sempre 2 visitas, a primeira com caráter orientativo e a segunda, caso não seja corrigido, com caráter fiscal, que você possa aplicar então a multa. Mas na prática, como acontece isso hoje? Já pega muito produtor de surpresa em relação a algumas questões que ele desconhecia muitas vezes, é isso? Justamente esse ponto. A maioria das irregularidades, o produtor sequer tinha noção da existência, entendeu? Então, o que a gente pleiteia é isso, é que o auditor fiscal oriente primeiro, olha, aqui você precisa fazer isso, você precisa agir dessa maneira, para depois, caso não seja corrigido, sim, haja punição, para não ser pegado de surpresa. Porque essas facilidades acontecem geralmente no meio urbano, como em relação a trânsito, se faz uma adaptação e depois se pune, né? Quer dizer que no campo a punição já o produtor fica espantado com essas questões, geralmente? Tanto no campo quanto no setor urbano, ele já tem essa possibilidade de aplicar a multa de primeira. E é, na maioria das vezes, o que acontece. E o produtor tem muita reclamação por parte dos produtores em relação a já serem punidos na primeira visita? Sim, qualquer punição, o produtor, ninguém gosta, né, de ser punido. Ainda mais tendo em vista que a pessoa sequer sabia do erro. Tá certo. Agora, outra questão é em relação a cotas para deficientes. Bom, sim, a CNA sempre apoia e continua apoiando projetos que excluam o cumprimento de cotas para atividades incompatíveis com a pessoa com deficiência. Então, assim, a exemplo, não seria viável você pavimentar uma colheita para ter um empregado cadeirante e tampouco você exigir que um empregado manuseie
instrumentos cortantes, sendo que ele tem uma deficiência cognitiva, entendeu? Mas o que hoje em dia acontece é que eles não são excluídos da cota. Então, mesmo assim, tem que ser cumprida essa cota, mesmo para as atividades incompatíveis. Isso é um complicador, né? Porque não é a questão de que o produtor não queira cumprir essa regra, que é uma regra social, né? Uma regra importante, isso ninguém discute, mas a questão é incompatibilidade com o trabalho do campo. É isso que está acontecendo. E quais as implicações em cima disso quando o produtor não cumpre isso hoje? Isso é regra hoje? Hoje é regra, ele precisa se adequar. Em tese, ele precisa se adequar. O que acontece na prática é que eles se adequam, mas adequam, vamos dizer assim, na área administrativa da fazenda. Então, ok, um cadeirante, uma pessoa com deficiência, ele vai trabalhar, mas ele não vai poder ser um empregado do produtor rural que está na colheita, no caso, né? Ele vai ter que ficar na área administrativa. E assim, o que é complicado é porque, às vezes, no cumprimento da cota, devido a porcentagem de empregados que a pessoa tem, todo o administrativo vai ter que ser preservado apenas para pessoas com deficiência, porque senão não vai conseguir se cumprir essa cota. Agora, qual a importância, então? Esse ano de 2017 promete um acompanhamento muito de perto da assessoria jurídica. Isso, para o produtor, só para o produtor entender, é importantíssimo acompanhar, porque são muitas questões que interferem diretamente na atividade. Com certeza, Marcelo. Todas essas questões, então, em 2017, vocês vão cuidar de perto. Com certeza. Já estávamos cuidando em 2016, 2017 continua. Mais ainda, mais apertado. Então eu agradeço a participação do assessor jurídico Rodrigo Valente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Marcelo.